Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça na autobiografia Eu e Você e Nossas Aventuras, do Luiz Carlos Morenti. E o material que a gente tem aqui é, olha, fascinante. São trechos do livro, a biografia dele, prefácios, escritos pela família, por figuras públicas, e um sumário que, nossa, por si só já conta uma história inteira. Já é um spoiler do bem, né? Totalmente. E a nossa ideia aqui não é só recontar a vida do Morenti, é mais fundo. É entender como essa história foi construída, como ela é embalada para o público, sabe? Exatamente. E tudo parte de uma filosofia que guia o livro todo, que é: nossa única missão nesta terra é ser útil. E essa frase, pra mim, é a chave de tudo. Porque o que as fontes deixam muito claro é que este não é só um livro de memórias, um diário. Não mesmo. É um projeto de legado. E muito bem pensado. Os depoimentos que abrem o livro não estão ali à toa, sabe? Certo. Eles funcionam com uma preparação do terreno para o leitor. Eles direcionam a interpretação da história antes mesmo de você ler a primeira linha do autor. É uma aula de construção de narrativa. Ok, então vamos desvendar isso. A história do Luiz Carlos Morenti, ela começa em Parapuã, interior de São Paulo, em 1958. Família muito, muito pobre. E essa origem é o pilar de toda a narrativa. Sem essa base de adversidade real, as conquistas que vêm depois não teriam o mesmo peso, a mesma força. Com certeza. Os textos descrevem uma infância marcada por dificuldades, fome, preconceito social e a necessidade literal de catar papéis na rua para vender e ajudar a comprar o pão da família. É o que dá legitimidade para toda a jornada que vem a seguir. O que ilustra isso de uma forma brutal, é de cortar o coração. Ele conta que, quando era criança, por ser o melhor aluno, foi chamado para declamar uma poesia numa festa. Uma festa chique, sabe? Para os diretores de uma empresa. Imagina a cena. Ele descreve o cheiro do churrasco penetrando nas narinas, a expectativa da criança. Aí ele vai lá, declama, é aplaudido, elogiado, e logo depois a empregada da casa o acompanha muito educadamente até o portão de saída. Nossa! E só. Fim. Sem convite para a festa, sem um pedaço daquele churrasco, ele volta para casa para comer a refeição dele que já estava fria na mesa. É uma imagem muito, muito forte. E é o tipo de humilhação que ou quebra uma pessoa ou... Forja aço. Exato. Forja aço. E a narrativa do livro deixa bem claro qual caminho ele tomou. E o fascinante aqui não é só a história em si, mas como o livro a ressignifica. Na seção Para a Reflexão, ele não trata esses episódios como derrotas ou fracassos. Ele chama de aprendizados. Isso, aprendizados. E aí a gente pode até pensar, né? Por que essa fórmula da jornada do herói, que sai da pobreza extrema para o sucesso, funciona tão bem em biografias no Brasil hoje? Será que o público precisa dessas histórias de superação, quase como um antídoto para o cinismo, principalmente na esfera pública? É uma ótima pergunta. É como se essa origem validasse todo o resto, né? E a transição dessa infância para a carreira é aí que a coisa fica realmente interessante. Ele começa como professor e depois vira extensionista rural na Empire. Isso, basicamente, ele era o cara que ia a campo conversar com pequenos produtores, levar tecnologia, um trabalho de base. Mas o padrão que a gente vê logo de cara é que ele não se contenta em só executar uma função, né? Ele parece ter uma necessidade de criar sistemas, de organizar o caos. Exato. É impressionante. No setor de turismo de Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele não só trabalhou na área, ele ajudou a implantar 26 conselhos municipais de turismo. 26? Não é um ou dois. Não é criar um, é criar uma rede, uma estrutura. Depois ele foi lá e criou o primeiro curso superior de guia de turismo nacional na Uniderp. Ele vê uma lacuna e constrói a solução de forma estruturada. E o projeto que talvez resuma essa mentalidade é o Navega Pantanal. O nome já é bom, mas o que ele fez foi ainda melhor. Cara, esse projeto é de outro nível. A gente está falando do Pantanal, um lugar de acesso dificilíssimo, com comunidades isoladas. Ele implementou um sistema de internet via satélite,
e aulas à distância nessas áreas. Nossa, imagina o impacto disso. Exato. Imagina o que significa para uma criança no coração do Pantanal ter acesso a uma aula com professores de uma universidade em tempo real. Não foi só sobre tecnologia, foi sobre encurtar distâncias existenciais. E teve reconhecimento internacional, né? Sim, o projeto representou o Brasil na Feira Internacional das Águas, na Espanha. E o que eu acho interessante é que o livro apresenta esses sucessos, mas fica a pergunta: será que ele aborda os desafios? Porque um projeto dessa magnitude, com satélite, em área remota, não acontece sem um monte de problema. É uma boa questão. Pelo que as fontes indicam, o foco é sempre no resultado, na superação, e essa lógica continua. O trabalho dele na Prefeitura de Bataguaçu virou um case de sucesso nacional em captação de recursos. Depois, no governo do estado, ele cria a rede interna de gestão de convênios. De novo, padrão. Sempre. Ele não está só gerenciando um convênio, ele está criando a ferramenta para que o estado inteiro gerencie melhor. É o padrão se repetindo, ele não dá o peixe, ele constrói a fábrica de varas de pescar. E as homenagens que ele recebe, como o título de cidadão, a medalha do mérito legislativo, Certo. elas acabam funcionando na narrativa do livro como a validação externa, a prova de que a filosofia do ser útil gerou um impacto social concreto e reconhecido. E a forma como o livro faz isso, logo nos prefácios, é uma aula de construção de imagem, não acha? Com certeza. É uma estratégia de comunicação muito bem amarrada. Primeiro, vem os depoimentos da família. Para humanizar a figura. Exato. Para criar a base do homem íntegro, bom pai, bom marido. E exatamente isso. A esposa dele, Maria Aparecida, a Preta, diz que o livro é um verdadeiro exemplo de vida e, acima de tudo, de aprendizado. Ela reforça aquela ideia, sabe? Das dificuldades como lições. Aham. E as filhas, Diva Carla e Larissa, usam uma palavra muito poderosa, legado. Uma delas diz que o pai tem o dom raro de tocar almas com a palavra. É uma construção que vai do pessoal para o quase espiritual. Exato. A base emocional e familiar é estabelecida. E aí, com o leitor já conectado com esse lado humano, entram os pesos pesados da política para carimbar o selo de competência. É um combo muito eficaz e executado com uma precisão cirúrgica. Primeiro, o governador do estado, Eduardo Riedel. A validação de cima. Isso. Ele posiciona o Morente como um autêntico desbravador, um visionário. Confere uma importância estratégica à trajetória dele. E logo depois vem o testemunho do deputado estadual Caravina, que foi prefeito de Bataguaçu. Onde o Morente teve aquele sucesso todo como gestor. Exatamente. E o depoimento dele é diferente. É o testemunho técnico, de quem estava lá no dia a dia. Ele apresenta o Morente como um parceiro fundamental para o sucesso da própria gestão dele. Ou seja, ele está dizendo, a competência que o governador mencionou, eu vi na prática. E funcionou. É um sanduíche perfeito de validação. A família te diz que ele é um grande homem, o governador, que é um grande estrategista. E o prefeito, que é um grande executor. Quando o leitor finalmente chega no primeiro capítulo, a imagem dele já está completamente formada. E o público-alvo fica cristalino, né? Os textos estão falando diretamente com dois grupos. Pessoas buscando inspiração e superação. E profissionais do setor público. Exato. Que procuram um modelo de gestão que funciona na prática. O livro se vende como um manual para esses dois públicos antes mesmo de o autor dizer a primeira palavra. Falando nisso, vamos olhar para a estrutura do livro, porque o sumário, por si só, já é uma peça de análise. São mais de 800 páginas, com um sumário que tem mais de 400 tópicos. 400! Vai de infância em Parapuã ao caso do gato-mel. O caso do gato-mel tem que ser uma história boa. Mas isso já diz muito sobre a personalidade dele, né? Com certeza. É um nível de detalhe que revela uma mente metódica, que quer documentar absolutamente tudo. É a mentalidade do gestor de projetos aplicada à própria vida. Totalmente. O livro é dividido em 3 grandes capítulos. O primeiro foca nas origens, na pobreza, na luta e no ponto de virada da vida dele, o Projeto Rondon. Que foi aonde ele conheceu a esposa. Exato. O que ele mesmo chama no livro de divisor de águas. É onde a vida pessoal
e a vocação para o serviço se encontram. E a narrativa faz essa conexão de forma muito clara. O segundo capítulo detalha a construção da família e toda a carreira que a gente já comentou. Mas o que me pegou de surpresa foi o terceiro capítulo, Nossas Aventuras. Ah, sim. Em família pelo Brasil e pela América do Sul. Tem uma expedição que ele chama de Até o Fim do Mundo para Ushuaia. E é aí que a estrutura do livro se revela genial. Esse capítulo sobre as viagens não é um anexo, não é um hobby. Certo. Na lógica da narrativa, ele funciona como a culminação, a recompensa. Depois de uma vida inteira de trabalho duro, de superação da pobreza, de serviço público, a aventura e o lazer em família são o resultado merecido. É a síntese da vida que ele construiu com base naquele lema. Faz todo sentido visto por esse ângulo. É o final feliz da jornada do herói. Mas um final que é uma celebração do que foi construído. E ele faz questão de dizer que o livro é escrito numa linguagem simples e coloquial, né? Sim, o que o torna acessível, longe do tecniquez do serviço público. É mais um elemento estratégico para conectar com aquele público que busca inspiração. Ele não quer parecer um burocrata distante. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é a jornada clássica do herói, sim, mas contada de uma forma meticulosamente planejada. Exatamente. Começa com a origem humilde, passa pela superação através do trabalho duro da inovação e culmina na recompensa de uma vida familiar rica, cheia de aventuras. E o livro, por sua estrutura e seus prefácios, é posicionado como um manual de inspiração e um exemplo prático da filosofia de vida do autor. Perfeito. E isso nos leva a uma última reflexão que o próprio autor provoca. A frase final do sumário dele é: plantei árvores, tive filhos e netos, escrevi o livro e tentei finalizar minha missão. Não consegui. É uma frase forte. É de uma humildade e uma ambição gigantescas ao mesmo tempo. Sugere que, para ele, a missão de ser útil é um processo contínuo, que nunca acaba. Ele também diz que escreveu porque acredita que o conhecimento não nos pertence e sim ao homem universal. Isso deixa uma questão no ar para quem nos ouve. Se a gente aceita essa ideia de que o conhecimento de uma vida pertence a todos, como é que a prática de documentar a nossa própria jornada, com os acertos, os tropeços e até como o caso do gato Mel, pode se tornar a nossa maior ferramenta para ser útil aos outros mesmo depois que a gente não estiver mais aqui?